aqui do oeste de Santa Catarina, que se diz mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, gente. Olha só, enquanto a Prefeitura de Chapecó sancionou as leis 8.280 e 8.303, autorizando o leilão de 14 terrenos e prédios públicos, os únicos 3 vereadores de oposição do governo João Rodrigues, e claro, nós, população, ficamos nos perguntando por que, ao mesmo tempo, o poder público gasta milhões com aluguéis de espaços para serviços essenciais. Escolas, conselhos tutelares, UPAs, abrigos para imigrantes que consomem, gente, mais de 1.600.000 por ano em aluguéis. Dinheiro que poderia ser investido em obras próprias. Eu já falei sobre isso com a vereadora Deise Schilk, do PT, e hoje eu estou recebendo o vereador César Valduga, do PCdoB, para a gente esclarecer um pouco mais isso. Bom dia, César Valduga, bom dia, vereador, seja bem-vindo novamente ao JTT. Bom dia, Emi, bom dia a todos os telespectadores, os ouvintes, né? Esse importante meio de comunicação, qual permite que dar publicidade e transparência, né, em todas as ações, tanto do Legislativo, do Executivo, do Governo Federal, e também todos os movimentos que acontecem através dos movimentos sociais, comunitários do Estado de Santa Catarina. Então, quero agradecer mais uma vez por esse espaço, muito importante a comunicação, de interagir com a sociedade. Muito importante. O Portal Desacato está aqui para isso. O Portal Desacato está aqui para isso, vereador. É para a gente trazer e dar voz a quem a grande mídia não dá, né, Valduga? Exato, de ser a voz daqueles que não têm voz, né? Então, muito importante. Mesmo na qualidade de deputado estadual, quando fui, tive a oportunidade também de estar nesse importante meio de comunicação, trazendo as ações da Assembleia Legislativa, e agora, aqui, né, da capital do Oeste, de Chapecó, também levando a toda a população catarinense o que acontece aqui no nosso município, as políticas públicas que são desenvolvidas, e, é claro, na prerrogativa de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, que nos compete, né, de, enfim, estar atento, de ser esse fiscalizador. Então, me coloco à sua disposição para questionamentos, né, para que possa interagir com a população, com os interlocutores, né, desse importante meio de comunicação. Vereador, a gente está vendo segue acompanhando essa movimentação que está acontecendo, né? Então, como eu trouxe para explicar para a nossa audiência, o que está acontecendo é que o município de Chapecó aprovou leis, a Câmara de Vereadores, eu inclusive acompanhei aquela sessão, onde só você, a Deise e o Paulinho, né, eram contra esse leilão, né? Como é que chama? Desafetação, perdão. Desafetação. Então, são áreas, e aí eu comecei a estudar, olhar qual era o lote, dar uma pesquisada lá, inclusive eu vou trazer depois um PDF do próprio partido PCdoB que fez, que ficou bem bacana, uma comparação, né, dos imóveis que Chapecó hoje, que o município paga aluguel para utilizar, enquanto está vendendo áreas que poderiam ser usadas para aquelas que são pagos os aluguéis, né? Mas eu queria saber de ti, como um dos representantes do povo ali na Câmara, Valduga, o senhor consegue explicar a lógica por trás dessa contradição aí de estar vendendo imóveis enquanto aluga para outros? Muito bem. Então, vamos aqui, então, estar conectados e sintonizados com todas aquelas pessoas que nos acompanham para informar o que acontece. Quando é feito um loteamento em qualquer município, dentro da própria lei orgânica do município estabelece um percentual que desse loteamento ele vai, né, ele é destinado para o poder público. São áreas de terras, lotes, enfim. Com qual a finalidade?
né? Qual a finalidade? Lá para construir uma praça, uma escola, uma creche, né? Então, tem uma legislação. Chapecó, né? Ele varia entre 30% as ruas também que precisam ser fracionadas, né? Então, assim, aproximadamente em torno de 30% desse loteamento ele vai para o poder público, né? Para, enfim, executar os traçados, que seriam as ruas, os passeios, de espaços para construir uma creche, uma escola, uma unidade de saúde, né? Uma unidade de saúde. E essas áreas que são destinadas ao município, para que no seu planejamento, o qual aqui, infelizmente, não se tem um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Até se está se desfazendo, né? Está se fazendo leilões, e desde o primeiro mandato de vereador até nos dias de hoje, isso acontece frequentemente. Até eu resgato aqui a memória do vereador Marcelino Chiarello, que também muito lutava, né? Lutava pela contrariedade desses leilões que acontecem, né? Desse balcão de negócio, desse toma lá da cá, e que acaba virando o Poder Executivo, fugindo dos seus objetivos e virando, né, uma imobiliária. Uma imobiliária. Aí atraindo muitos especuladores. Muitos especuladores. Então, quando você faz esses loteamentos, para todo mundo entender, essas áreas de terra são destinadas para esses objetivos. Mas Chapecó, né? Chapecó cresce, nós temos bairros que não têm uma praça, que têm dificuldade, muitas vezes, de poder construir uma escola, não tem áreas institucionais. Né? Também tem que lembrar das APPs, das áreas de preservação permanente, as áreas verdes, que elas são necessárias também em todos os bairros, loteamentos. Chapecó são 53 bairros. É enorme, né? É enorme. Então, no que a gente se depara? A gente se depara em projeto de lei, a exemplo desse que você mesmo citou, o projeto de lei número 8.303, né? Como também o projeto PL 8.280 de junho de 2025, o 8.803 é de julho de 2025, e que vem para o Poder Legislativo em regime de urgência, inclusive, para serem votados. A grande maioria deles. Como eu faço parte da comissão de obras, né, orçamento, eu tenho que dar o meu parecer. É claro que os meus pareceres têm sido dados sempre pela contrariedade. E cada comissão são 3 vereadores, só que como a gente é uma minoria que faz esse contraditório, porque não é ser oposição só por ser oposição, né? As coisas boas aqui de Chapecó, a gente aprova, vai junto e caminha. Agora, quando a gente detecta, né, irregularidades, coisas que não podem acontecer, a gente faz o debate, a gente debate com a sociedade, com o qual nós estamos fazendo reuniões, inclusive sábado nós fizemos uma reunião de trabalho na Câmara de Vereadores, justamente para levar o conhecimento da população sobre esse toma lá da cá. Mas o que acontece? Além desses lotes, dessas glebas de terra, inclusive ruas que estão sendo desafetadas, porque ela precisa passar por um processo de autorização, que é a desafetação da área, para posterior leilão. Depois é feito o leilão. Nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, aí a Rua Xaxim, a Rua Verona, e isso acaba impactando, acaba impactando na questão da mobilidade urbana também. Né? Tu fecha uma rua, dá um impacto de mobilidade. Fecha uma rua, né, com qual a finalidade? Né? Então, tem impacto econômico, porque quando se trata de fechar uma rua, as pessoas, as empresas que estão ali naquela região estabelecida, vai ter aquela rua trancada, vai passar pela depreciação, pela desvalorização do seu imóvel. Né? A questão também de áreas de preservação, que é o que muito também nos preocupa, são áreas verdes que estão também sendo leiloadas, né, que foram desafetadas para se fazer leilão, e é claro que a partir do momento
que aquela parte interessada que vai adquirir, né, ele vai querer fracionar e aquela área verde passa, né, a não existir mais. Então, olha o impacto que isso e os impactos sociais também que acabam refletindo também em todo esse processo, né? Então, essa lei 8.308, a lei 8.303, a lei 8.280, são de vários anos já que isso vem acontecendo, né? Então, são leis que permitem o leilão, agora, nessa última, de 14 áreas de terra. Além das áreas de terra, olha aqui você que está comigo, conectado, né, conosco aqui. O pior que também edificações do nosso município. Edificações também estão sendo leiloadas, foram aprovada a desafetação, agora leilão, que é o exemplo do SEDU, né? Que é o exemplo do SEDU, onde tem hoje a secretaria que está aparecendo aí, a Secretaria da Educação, que é um patrimônio imaterial, antigo do nosso município, numa localização nobre do nosso município de Chapecó, e que poderia ser usado esse espaço, como tu falou anteriormente, para ser acolhido muitas secretarias, departamentos, porque Chapecó paga de aluguel mais de 2 milhões. Mais de 2. Mais de 2, não é 1 milhão Eu falei e mais de 1.600.000. Então não, mais tivemos levantando, e é uma dificuldade, inclusive, para você poder esclarecer através do portal de transparência. Então, tem que estar muito atento, porque dificulta-se muitas vezes. Sim, né? É bem difícil o portal de transparência aqui de Chapecó. Exatamente. Então, não é justo. Ou seja, tu desafeta, vende e, por outro lado, tu paga aluguel. E olha, essa localização é muito importante, é onde que poderia acolher várias secretarias, como hoje acolhe, inclusive, a Secretaria da Educação. Daí, o que vai acontecer? Para onde que vai a Secretaria da Educação? Vai ser alugado no outro espaço? Né? Nós temos a Escola de Artes, hoje aqui de Chapecó, que paga mais de 20 mil reais. Né? A Escola de Artes são 26 mil reais, 339 por mês. Isso não é de agora, já é há muito tempo. E a população não fica sabendo disso, né, Valduga? Eu mesma não tinha noção que a Escola de Artes aqui de Chapecó era alugada. Era uma sala alugada. Então, a gente vê, né, a hipocrisia dessa situação, porque a Escola de Artes de Chapecó poderia não estar pagando aluguel e estar sendo feita mesmo ali no SEDUC. Exatamente. Olha a UPA lá da EFAP, né? A Unidade de Saúde. Qual o valor do aluguel lá? R$ 24.500 por mês. Por mês, né? Lá onde que tem o CI do comércio, R$ 18.900 por mês. O CRAS, né? R$ 2.100 por mês. Então, 12 mil, né? 12.100 reais. Então, assim, né? É 10, é 12, é 30, é 20. É uma loucura, sabe? É uma loucura. Então, Chapecó paga muito aluguel. E esse aluguel não precisaria pagar. Então, ocupar esses espaços públicos, né? Gente, só para explicar para a nossa audiência. Exatamente. Mas explicando para a nossa audiência, a SEDUC. Aqui está a Catedral de Chapecó. Para quem não conhece Chapecó, aqui está a Catedral de Chapecó. Aqui em frente à Praça Coronel Bertazzo. Então, aqui é a região central mesmo da cidade. Exato. Esse aqui essa aqui é o prédio que será, no caso, vendido, né? Exatamente. Uma parte dele diz ali no... Como que funciona isso? Porque é aquilo, né, Valduga? Imagina um prédio aqui nessa região, quanto que não vai ser vendido os apartamentos numa região dessa, salas comerciais e tal. Nossa! Muito nobre. É a região central, é o coração do município de Chapecó. Exatamente. Só para ter uma ideia também, Emi, Chapecó também paga, a prefeitura, né? Para a escola cívico-militar, lá para a UNO Chapecó, R$ 25 mil por mês. Também. Sim. Olha só. Né? Então, são prédios públicos, né, que você paga aluguel, onde que poderíamos ter espaços
do município. Essa foi uma briga grande, né? De você, da Deise, do Paulinho, não, porque ele não estava ainda na Câmara, né? Mas o ano passado foi uma briga grande de vocês em relação a essa escola cívico-militar, porque vamos lembrar a nossa audiência aqui, Valduga, foi as turmas do 9º ano, né? Que não tinha onde essa galera estudar. A prefeitura foi lá e alugou um espaço na Uno Chapecó, pagando, então, esses 26 mil por mês de aluguel para dar aula, e aí ainda transformaram em cívico-militar, né? Essa foi uma briga bem grande da Deise, que eu me lembro de ter visto ela na... E ainda a prefeitura pagou milhões para a universidade lá, para usar lá aquela estrutura, né? Além do aluguel por mês, você pagou milhões de reais, né? Que foram repassados. Agora, quero ver ano que vem, quero ver esse ano. Só que faltava acontecer, além do todo esse aluguel que você paga, né? Além enfim, dar esses sinais econômicos, né? De milhões para a universidade. Então, não é justo o que está acontecendo aqui no nosso município. Então, Chapecó, sim, podemos dizer que está à venda, estão vendendo, está vendendo. Isso não é de agora, já faz muito tempo, e a gente tem procurado os braços do Ministério Público. Temos buscado outros instrumentos para que a gente possa, até inclusive na reunião de sábado que nós tivemos, a gente fez como encaminhamento de buscar os braços do Ministério Público para colocar a par o Ministério Público de tudo o que está acontecendo. Então, nós temos que ser a voz, né, da população também, junto a outras instâncias, já que lá na Câmara de Vereadores a gente tem dificuldade, até inclusive, de aprovar o requerimento para pedir informação. Eu fiz vários requerimentos em todos esses processos para se fazer audiência pública, reunião de trabalho, né? Convidando a população, que a população também tenha conhecimento. Porque quando você faz, né, um loteamento e lá naquele bairro, aquele espaço vai ser determinado para alguma coisa pública, né, a população lá naquele bairro tem que ficar sabendo. Ela tem que ficar sabendo, mas aquela área nós podemos fazer uma praça, uma área de lazer, né? Aqui nós precisamos de uma creche, os CEIs, e Chapecó é deficitário na questão de creches. Né? Escola, Chapecó, a IFAP, há mais de 20 anos, né, não se constrói uma escola. Há 20 anos, né? Maior bairro da cidade. Daquela região, para vir estudar aqui no centro e em outras regiões do município de Chapecó para poder estudar. Daí envolve a questão do transporte coletivo, a insegurança pública, que é um problema também muito grande, a questão da segurança, da insegurança que eu falo, né? A insegurança pública, né? E são outros fatores, a preocupação da família, aquele jovem que se desloca de um bairro para outro, para outras regiões, para poder frequentar, né, a escola. Então, também tem essas questões, essas agravantes, essas repercussões que acontecem pelo fato da má gestão. E para onde que vai esse dinheiro? Aí que está a coisa. Né? Os déficits em várias áreas são enormes. Exemplo, na área da habitação, né? Nós temos um déficit, né? Mais de 8 mil famílias que aguardam há anos e há anos, por uma casa popular, né? Por uma casa popular. Eu vi bastante você batendo nessa tecla, Valduga, nas discussões do plano diretor, da revisão do plano diretor, justamente em habitação pública, né? A gente vê, agora a gente consegue enxergar melhor o quanto toda aquela revisão do plano diretor vem trazendo, né, de resultado agora com essa especulação imobiliária. Eu achei sensacional, eu quero dar os parabéns, inclusive, para quem ali do PCdoB fez essa imagem ali, com certeza foi com inteligência artificial, mas ficou sensacional o desbravador com a plaquinha à venda, com a igreja ali do fundo. Eu achei sensacional essa imagem, gente, porque é exatamente isso. O próprio desbravador já é isso aí, né? Já é uma violência, né, aos povos originários aqui da região, enfim. E aí, ele com a plaquinha de venda é o símbolo perfeito. E eu achei sensacional. Eu quero dar os parabéns para quem fez essa imagem aí, para quem pensou nela, porque ficou muito boa. E é isso aí, o plano diretor. Eu vou só ler os comentários aqui de quem está com a gente. O biólogo socialista, ele
falou do início ali que eu falei, o Pablo Moscatelli, a moradia deveria ser considerada dentro do sistema de seguridade social, já que é um componente essencial para o bem-estar e a saúde, como os cuidados. A moradia não fornece apenas um abrigo físico, mas também influencia a saúde mental, as relações sociais e a estabilidade econômica das pessoas. Os aluguéis dentro do sistema público apenas alimentam o sistema de especulação imobiliária. Exatamente, Pablo. Valduga, esses dias eu trouxe aqui uma notícia que acho que foi o MST que trouxe, que no Chile tem uma cidade que tem imobiliária pública. Olha que interessante. É uma imobiliária pública e ela é feita justamente, tipo, os projetos dos prédios construídos são feitos por estudantes de arquitetura, muito bonitos, assim, não são prédios qualquer coisa, sabe? Não é esses prédios amontoados, não é apartamentos feios, não é regiões feias, são muito bonitos. E essa imobiliária pública, ela ajuda ao quê? A evitar a especulação imobiliária na cidade. Então, Exatamente. E também, olha, dá para surfar, eu fico até angustiado de tantas coisas aqui que precisava estar socializando. Mas olha, nós temos um déficit muito grande com relação à questão de creches, unidades de saúde, principalmente, e ginásio para o uso comunitário. Né? Lá naquela comunidade, onde que está sendo leiloado, por que não a construção do ginásio? Mas esse debate não acontece. A gente propõe lá na Câmara de Vereadores, né? Mas não acontece. Não acontece. O que eu tenho feito? Abaixo-assinado. Lá da Rua Verona, por exemplo, né? O ano passado, coletamos mais de 600 assinaturas dos moradores e levamos para o Ministério Público. O Ministério Público barrou a venda para atender um senhor, para atender um interessado lá, né? Um grande empresário. Certo? Mas os moradores se revoltaram, fizeram abaixo-assinado, colocaram uma faixa lá e eu acompanhei eles no Ministério Público e, enfim, o Ministério Público acabou determinando, né, barrando, né, o leilão daquela área. E sem contar dos reflexos que acontecem no dia a dia, né? A poluição do ar com os desmatamentos, com esses desagravamentos que acontecem, com as desafetações, né, com o desmatamento, né, as crises respiratórias, olha só, as questões sociais que a gente acaba, a propagação de doenças que acabam também somando-se a todo esse contexto, né? Aí eu volto lá no Lajeado São José, no Faxinal dos Rosas, em todos esses lugares onde que estão fazendo enfim, esses leilões, a prefeitura se desfazendo desses espaços públicos que são vitais para a sociedade. Sim. Sem contar que há pouco tempo aí estava o debate, porque toda hora estão insistindo, inclusive naquela área da EPAGRE, que é da Embrapa, onde que tem biomas, que é responsável pelo abastecimento do Lajeado São José, e que, enfim, tem uma fauna ali, uma flora muito bacana, né, que a gente precisa muito importante preservar, por causa que para Chapecó acaba sendo um pulmão verde muito importante. Olha, só para ter uma ideia, quer ver? Ó? A lei ordinária número 8.202, ainda de 2024, também se fez a desafetação de bens públicos para autorização, para alienação e leilão. Olha só, lá de 2024, então, frequentemente, matérias vêm para a Câmara de Vereadores para pedir autorização para dar o cheque em branco do prefeito. E depois o que acontece? Né? Como é que a gente faz para fiscalizar? É uma loucura. Dá um cheque em branco, daí a Câmara autoriza, só que lá na Câmara, infelizmente, está acontecendo essas práticas, né? Ou seja, o vereador que é eleito para legislar e fiscalizar, que quando ele vai lá pedir o voto para o cidadão, não, eu vou fiscalizar o poder público, né? Só que acaba sendo um apêndice do Poder Executivo. Só na Câmara de Vereadores de Chapecó são 7 suplentes de vereadores. A maioria que elegeu vai virar Valduga, inclusive, tu falou ali de poluição ambiental. Ontem eu fui... Eu estava, semana passada, eu estava no litoral, né? Então, quase todo dia, praticamente, eu saía de manhã, dar uma corridinha na praia ou à noite, né? Dá aquele gosto, né? De você se exercitar, inclusive, de você sair de casa.
Aí chego, ontem eu falei para o meu companheiro, vamos dar uma corridinha no parque e tal. Fomos naquele parque que fica próximo ao shopping aqui de Chapecó. Falei para ele, vamos lá, que o chão é mais certinho, eu tenho problema no joelho e tal, para correr. A gente chega lá, estacionamos lá perto, e a gente achou que era uma neblina, que estava tudo branco, Valduca, tudo branco. Quando a gente desce do carro, a gente viu que não era neblina, era fumaça mesmo. Era fumaça, estava muito difícil de fazer qualquer exercício físico lá, sentindo aquela fumaça ali nos nossos pulmões. Aí você sai para ir respirar um ar puro, não, você acaba respirando fumaça, e aí, ao invés de você fazer um exercício físico para ajudar na tua saúde, não, você vai ainda piorar a situação, né, de crises respiratórias, enfim, é uma situação que Chapecó não pensa nisso, Chapecó não pensa no futuro, não pensa, não está pensando sequer no presente, né? Essa administração pública não pensa sequer no presente. Aí a gente vê, eu vi num dia que eu estava acompanhando a sessão, que você, não sei se foi você ou o Paulinho ou vocês dois, que fizeram um requerimento para explicação de uma emenda parlamentar que a Detone estava entregando para uma instituição de caridade da Igreja Três Estrelas. Isso. Eu fui fazer as conexões, a Igreja Três Estrelas faz parte do Império Malafaia. Inclusive, eu passei isso para a Juliana Dalpiva. Eu passei essa informação para ela. Que eles estão fazendo agora, eles fizeram um podcast, né, com vários episódios sobre o Império Malafaia. Que aí, inclusive, a minha pergunta para ela foi: vocês conseguiram descobrir algum valor de dinheiro público repassado para as igrejas do Malafaia? E é porque ali eu tinha descoberto, por você, inclusive, porque eu lembro que foi você que começou começando esse questionamento, explicando por que você estava pedindo, porque vocês queriam transparência, não era uma questão de impedir, né? Eu lembro que você falou, não era uma questão de impedir que o dinheiro fosse repassado para essa entidade, era explicação de para que vai ser usado esse dinheiro do povo. Sim, Amy, sim. Que bom que você está atenta, Amy. Eu fico tão feliz, que tu está acompanhando. E realmente, viu, Amy? O que acontece muitas vezes, algumas igrejas, a exemplo dessa que foi colocado aqui, daí criam lá uma ONG, né, uma entidade, ou seja, né, interligada ali com a questão, né, daquela igreja, como foi colocado aqui. Só que a gente esteve verificando, né, o endereço dessa ONG, dessa entidade, né? A princípio era num apartamento, né? Onde que fica? E as atividades são desenvolvidas dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Depois mudou a razão social lá para o bairro seminário, universitário, alguma coisa nesse sentido. Então, vejam só, que se usa a estrutura governamental, que poderia ser aplicado na saúde, na educação, que é essas questões das emendas aí, que o Flávio Dino tem batido todo momento. É uma vergonha. A falta de transparência. Você faz emenda com pagamento a partir do Pix, aquelas emendas secretas, que agora está sendo desbaratada tudo isso, né? Então, e saber que nós temos, assim, uma demanda muito grande na área social, na área ambiental. Olha a lei ordinária que foi aprovada lá na Câmara, a Lei 8.067, de 2024, o qual a gente fez um enfrentamento enorme, que originou o PL número 59, ali da Rua Xaxim. Lá, ó, ruas que estão sendo vendidas. Veja só, até as ruas, nem os lotes, né? Além dos lotes das áreas de terras, né? A Rua Xaxim, né? Com uma imobiliária, uma imobiliária aqui de Chapecó, né? Trocando um terreno lá do bairro Líder, né? Da linha Caravaggio para fins sociais, para fins habitacionais, colocam lá. Olha só que embretada que não, isso aqui é para fazer habitação, não sei o quê. Mas até hoje não aconteceu. E a negociata aconteceu em 2024 ainda. Mas lá a habitação, nem uma casa foi feita. Então, veja só, isso acaba revoltando, deixando a gente indignado, sabendo do déficit habitacional que nós temos de mais de 8.400 famílias aqui no nosso município, aguardando por habitação. E falando tem muito mais, na verdade, do que isso, né, Valduga? Do inflacionamento imobiliário.
Até o Pablo aqui fez uma fala, um questionamento aqui. O que acontece? Essas famílias acabam indo para onde para morar daí? Elas vão lá para o interiorzão, daí criam as vilas, né? As condições precárias, porque lá não tem a coleta, não tem as políticas públicas, não tem a coleta do lixo, não tem a luz, não tem a água, né? A extrema pobreza, aqui em Chapecó, nós temos mais de 10 mil famílias que vivem em extrema pobreza. Nós precisamos, quem sabe, num momento também, estar debatendo essa questão da vulnerabilidade que a gente vive aqui em algumas regiões, em alguns bairros, que ficam na invisibilidade, né? Na invisibilidade. Então, é muito sério isso que eu estou falando, sabendo que Chapecó tem um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, mas que políticas essenciais para a população, para os trabalhadores, para as famílias, são programas sociais, exemplo também, né? São poucos. Temos a construção de 84 casas em andamento apenas. Chapecó, 84 casas só, que é lá no bairro Rosane, no bairro São Lucas, né? Então, é pouca coisa, não acontece habitação. A não ser o projeto Minha Casa Minha Vida, que nós vimos tempo atrás, Poente, Monte Castelo, que lá foram milhares de casas construídas. Mas se não é o programa do governo federal, porque o governo do estado não tem, Jorginho, não tem programas sociais, que é o caso. O triste, Valduga, do programa... Saúde dá uma precariedade, aqui a gente viu uma precariedade, que a gente não tem, que a gente pode vir aqui debater, discutir, inclusive, aqui no nosso município, né? Ele só fala em asfalto, só está falando em asfalto. Mas e daí como é que fica a saúde, como é que fica a educação? Escola, exemplo da região de FAP, que há mais de 20 anos não se constrói uma... Qual é a justificativa? Né? Qual é a justificativa que você tem para vender, para fazer você toma lá da cá? Para onde que vai esses recursos? É essa a resposta que nós queremos ter, inclusive vamos envolver, já estamos envolvendo, já é de conhecimento do Ministério Público, já fizemos isso, mas fazendo esse debate também com as comunidades, envolvendo. Porque ali, na hora do voto, a gente tem uma minoria, infelizmente, a gente não consegue aprovar um requerimento para fazer uma audiência pública, né? Para reunir os moradores lá, para reunir os moradores, debater e levar ao conhecimento deles o que está acontecendo com relação àquela área. Porque aquela área é daquela comunidade, daquele bairro. Sim. Né? É daquele bairro que é para construir as políticas públicas, uma escola, uma creche, um pavilhão, um ginásio de esportes, e tem bairros que não tem. Então, daí depois, quando a prefeitura, quando os moradores reivindicam, daí a prefeitura, daí o que faz? Vai lá comprar. Então, ela vende e depois vai lá comprar. É aquela coisa, né? Então, é um troca-troca, uma permuta que acontece, assim, sem precedentes, né? Então, é muito preocupante mesmo. E quero parabenizar esse tema que tu traz aqui, viu? Sim, o triste, Valduga, é ver que ainda até mesmo os projetos de políticas públicas, né, do Estado, federais, né, a gente vê ainda sendo usadas como forma também de especulação imobiliária. Eu, até contando para ti, a única forma que eu via por isso que eu falei para ti, é muito mais famílias em déficit habitacional, é muito mais famílias em situações precárias quanto a habitações, porque eu mesma pago aluguel absurdo, que os aluguéis aqui em Chapecó são absurdamente altos. A gente, eu e meu companheiro compramos não, né? Tentamos comprar um apartamento na planta, que era a única opção. E aí as imobiliárias, as construtoras vão lá e fazem o quê? A gente vai parcelar para você a entrada do imóvel e tal. Aí a gente acabou desistindo, Valduga, do apartamento, né? De 45 metros quadrados, um apartamento, pensa, um apartamento de 45 metros quadrados, eles usam o teto do Minha Casa Minha Vida. 350 mil reais para um apartamento de 45 metros quadrados. E aí, ainda, quando eu fui desistir, porque o contrato com a Caixa ainda não foi assinado, ou seja, eu ainda posso desistir antes do contrato ser assinado. Já tinha dado um valor, já tinha dado uma entrada, já tinha pago umas 4, 5 parcelas para a construtora. Aí ainda a imobiliária veio com uma história de que eu teria que, para desistir, pagar uma multa de 5% do valor do imóvel.
Então, assim, ó, tudo é para ganhar dinheiro. Ainda bem que eu sou bem assessorada, tenho amigos, amigas advogadas, a cooperativa aqui também tem os advogados que ajudam a gente. Então, muito bem assessorada, eu consegui conversar e explicar que aquilo que eles estavam fazendo era abuso e que não, eu não precisaria pagar nada e eles teriam que me devolver todo o valor que eu paguei. Mas é impossível, Valduga, para quem vive de aluguel, sair do aluguel hoje. É impossível, não tem como. Olha, Amy, assim, a população que nos acompanha por esse importante meio de comunicação estão tendo uma ideia apenas, né, dos reflexos de tudo isso, os impactos que acabam acontecendo. Como você estava falando, o que acontece? Muitas famílias, elas dependem de vir trabalhar aqui na cidade, no frigorífico, alguma coisa, e vão ter que morar lá na linha Tafona, lá na linha São Pedro A, linha São Pedro B, que já viraram vilas. Vilas, estão virando bairros, loteamentos já estão virando, né? E eles dependem daí do que de lá do muito interior. Mal planejados. Transporte público para ir trabalhar, né? Aí envolve a questão da mobilidade, o transporte escolar, a saúde, as políticas públicas como a energia elétrica, a água, ele vai depender de toda a situação. Então, eles se obrigam. O executivo chegou a mandar um projeto de lei depois retirar, né, por pressão imobiliária, que era a questão dos chacreamentos, tu lembra? Os chacreamentos, né? Sim, porque, né, para poder regularizar, né? Porque o Ministério Público também está em cima das questões, porque quando acontece isso também acaba acontecendo um impacto ambiental muito grande, né? Então as famílias vão chegando, vão lá se estabelecendo, tudo de uma forma, inclusive, irregular. Então elas têm dificuldades, porque não tem condição de comprar um lote aqui na cidade, ela acaba ocupando, né, lá o interior nosso, e assim que está acontecendo com o município de Chapecó. Isso em muitas regiões. É lá no Bormon, é lá na Sé de Figueira, enfim, todas as regiões do interior do nosso município, enfim, esses chacreamentos, as pessoas vão lá, essas famílias, e depende depois do transporte coletivo. Então, né, é uma dificuldade. Só que o transporte coletivo não vai lá para o interior, ela se obriga a dar um jeito de arrumar de um veículo. E a gente vive esse fluxo de veículo aqui, né? A mobilidade não funciona por causa disso, porque o transporte público também não funciona. A gente já falou em transporte público aqui, podemos até uma hora, momento importante falar, né? Só sobre o transporte público aqui não acontece, né? Então é preocupante. Olha, só para tu ter uma ideia, ó, 2023 foram 5 projetos de lei que entraram na Câmara de Vereadores, né, em 2023, que foi para desafetação e posterior leilão. 2024 foram 3. E agora, já em 2025, foram 4 projetos de alinhação e leilão. Então, vejam só, né? É uma banda, né? Uma banda que vai passando, né? É um carnaval, é preocupante, é uma colcha de retalhos, já posso dizer dessa forma, conceituar, porque aquela sede, aquela vontade de pegar e vender o que é público para fazer leilão e fazer dinheiro, tudo isso, né, para atender interesses imobiliários, principalmente, e é por isso que tem esses logos aí, Chapecó à venda. E é verdade. Por isso que aqui já se tem, inclusive, os projetos que estão sendo colocados e depois para posterior pagamento de aluguel. Veja só. Valduga, e aí a gente vê, né? A gente vê um projeto de. A gente vê o município tendo muita demanda para mão de obra, e aí eles fazem publicidade mesmo. Eu até assisti uma reportagem esses dias da SBT sobre os imigrantes aqui em Chapecó, os imigrantes que vêm aqui em Chapecó. E foi dito lá com todas as letras, só que sempre de uma forma romantizada, né? Uhum. As indústrias fazem campanhas para trazer estrangeiros, migrantes, imigrantes para Chapecó para trabalhar, porque tem muita oportunidade. Sim, tem muita. Vai ver quais são essas oportunidades, gente. São situações humilhantes. Uma amiga minha que é estrangeira esse final de semana, me pediu, pelo amor de Deus, eu não aguento mais trabalhar em mercado, eu não aguento mais trabalhar nessas situações, eu ganho muito pouco e eu tenho que trabalhar muito, eu estou ficando doente, tu não sabe de alguma coisa para mim? Eu falei, amiga, sem ser no horário comercial,
sendo no horário comercial, nem o comércio de Chapecó a mais. Nem o comércio de Chapecó a mais fecha no domingo para você descansar. Hoje em dia é aquela escala absurda. E aí, quando se trata de estrangeiros, que eu sempre bato nessa tecla, se a gente brasileiro não entende nossos direitos, quem dirá quem vem de fora? Quem não é do país. Então, se aproveitam dessas pessoas, se aproveitam fazendo trabalhar sem parar, fazendo trabalhar em escalas, horários absurdos, pagando pouco, não pagando os adicionais que são necessários pagar, não dando direito a descanso. E aí, como tu trouxe, a Karen Machado ontem também trouxe na coluna dela a questão das creches. Gente, mães não têm onde deixar seus filhos. E aí vem um prefeito que a gente tem em Chapecó para dizer que estão se aproveitando usando o Bolsa Família, que é R$600 por mês. Sabe? Eu fico frustrada, indignada com isso, porque as mídias ainda, o que elas fazem? Elas romantizam tudo isso. É isso que eu fico muito revoltada, porque elas romantizam, elas não mostram o real problema do que Chapecó, do que o município faz, atraindo pessoas para cá com uma promessa de uma vida incrível, enquanto elas chegam aqui, elas são humilhadas. Elas são violentadas. Sim, sem contar que essas pessoas que vêm de fora e para vir trabalhar em Chapecó, morar em Chapecó, a questão das locações, acabam chegando a morar 7, 8, 3, 4 famílias na mesma casa. Veja só. Exatamente. Né? E é essa mão de obra que está salvando hoje, principalmente, né, alguns meios de produção do nosso município. Que paga um pouco, acaba sendo explorado, como se fala, se sujeita a morar numa casa lá, 7, 8, 4 famílias que moram só numa casa, e aqui é bem comum acontecer. Com aluguéis absurdos, né, vereador? E daí, por outro lado, o município fazendo esses leilões, vendendo. Olha, lá na Associação dos Catadores, lá no bairro Líder, né, a prefeitura paga lá na rua, paga R$ 9.250 por mês, para ter uma ideia, lá para essa associação. Mas o que mais me preocupa também é a questão dos impactos ambientais. Olha, dessa venda que está acontecendo, desses imóveis, são vários bairros, várias áreas ambientais. Por exemplo, lá no loteamento Líder, no Passo dos Fortes, no bairro Santa Maria, no bairro São Cristóvão, Santo Antônio, EFAP, Água Santa, Alto da Serra, Vila Mantelli, Jardim Paraíso, na área do Lajado São José, ali no Faxinal dos Rosas, principalmente que estava falando aqui. Então, muitos lotes incluem área de preservação ambiental. Olha só, muitos lotes incluem área de preservação ambiental. Então, os impactos que isso vão proporcionar para o meio ambiente, para o ar que a gente respira, sem contar que Chapecó importa material de saúde, que vem lá de São Paulo, que vem do Rio Grande do Sul, importa material de saúde que para ser incinerado aqui no nosso município. Tudo aqui, né? Material industrial também, que acaba vindo para Chapecó, nem vou citar o nome das empresas, que acabam sendo dado o destino final aqui no nosso município. Então, como é que fica o ar que a gente respira? O poder público não faz sua parte, né? Não faz sua parte. Fiscalização é inoperante, não funciona. Quais os impactos que acabam trazendo todas essas situações? Esses desagravamentos de área especial de interesse ambiental, né? E depois para posterior leilão. Então, realmente é um tema importante. A gente tem que debater, tem que levar conhecimento da população, tem que se contrapor, tem que procurar trabalhar para não acontecer esses desmandos, esses desgovernos, porque a sociedade acaba pagando muito alto, né? Em especial na área da saúde. Tanto é que a gente vê muitas doenças na área da oncologia, principalmente, né? Por causa de todos esses impactos. Os impactos, a ganância, né? É um capitalismo selvagem que acontece, ou seja, vamos vender, vamos se desfazer, vamos desmatar, vamos destruir, tudo com interesse, principalmente imobiliário. Então, está por trás de toda essa situação. Então, é muito importante a gente fazer esse debate, né? Estar ao lado daqueles que não têm voz, ser a voz, aquilo que tu falou, ser a voz daqueles que não têm voz, né? Porque um trabalhador no chão de fábrica, ele trabalha o dia todo, olha aí mostrando, né,
os edifícios que estão sendo vendidos aqui. Valduga, eu quero mostrar, inclusive, porque eu me recordo de quando eu era criança, adolescente. Sabe aonde? Olha só, a Biblioteca Pública de Chapecó paga 11 mil por mês de aluguel, né? E eu me recordo que quando eu era adolescente ali, que eu estava na escola, eu ia emprestar os livros, sabe aonde? Aqui, ó, no Seduc. Era aqui, o prédio da Biblioteca Pública de Chapecó era aqui. Isso. E aí foram pagar aluguel de 11 mil reais por mês. Exatamente. Preferem pagar aluguel e vender, né, os edifícios. E vender aquela área. E são patrimônios imateriais já, né? Porque são patrimônios antigos, né? Sim. Mas bem localizados. Uma revitalização tão simples poderia ser feita para acomodar várias secretarias, biblioteca, pela localização, um local central, né? Então, A própria Escola das Artes, né, que faz um serviço muito bom para a sociedade, né? A gente vê aulas de balé para as crianças, aulas de música, né? Eu mesma já fiz e proporciona de forma gratuita para muitas pessoas esses cursos, essas aulas, né? Os professores e tal, para você que quer fazer quer aprender alguma arte, entende? Isso é uma questão importante que poderia ser colocada ali onde está o Seduc hoje. A Escola das Artes poderia estar parando de pagar aluguel e ser... Verdade. Então, enfim, qual que é o grande questionamento? Para onde estão indo esses recursos? Para onde estão indo esses recursos? Até para que aqueles que estão acompanhando querem saber. Ou seja, vão vender, mas para onde que estão indo esses recursos? Esse aumento da arrecadação em investimento diz? A prefeitura diz alguma coisa? Não fala. Pois é. Né? Diz que alguns imóveis não... O que eles falam? Que alguns imóveis não servem, não prestam a sua finalidade. Né? Mas como assim? Mas explica o porquê, então, né? Isso ocorre porque não há planejamento na prefeitura a longo prazo? Não pensam daqui 30, 50 anos? Tem que pensar uma Chapecó do futuro. Tem que pensar uma Chapecó do futuro. Então, qual que é o questionamento? Para onde estão indo esses recursos? Qual que é a finalidade? Vai ser feito o quê com esses recursos? Que é fácil de pegar e vender, se desfazer. Tem uma maioria lá na Câmara que aprova o que vem da prefeitura, inclusive ainda em regime de urgência. Mas para onde que vão esses recursos? Esse é o ponto de interrogação. É esse que é o questionamento. Que tipo de negócio é esse? Né? A prefeitura, afinal de contas, não pode virar uma imobiliária. A prefeitura não pode virar uma imobiliária, né? Mas contribuem para a especulação imobiliária, infelizmente. Estão contribuindo para a especulação imobiliária. Então, esse que é o grande questionamento, Ana. E a gente precisa buscar essa resposta. E precisamos barrar isso através do Ministério Público. Tem que ser feito alguma coisa. Lá na Câmara de Vereadores já fizemos, estamos debatendo com a sociedade, e a gente faz abaixo-assinado, e vai lá na comunidade. É todo o movimento que acontece em função, né, desses desmandos. Já foi, então, para o Ministério Público? Já foram certificados, e a gente vai estar acompanhando, vamos estar em cima para ver qual que vai ser as ações. Porque leis já viraram, né? Então, a gente precisa, né, saber, né, quais as políticas públicas que vão ser investidos esses recursos. Porque a prefeitura tem um orçamento de quase 2 bilhões de reais. É para enriquecer os amigos do prefeito? Não sei. Tem que saber, né? Onde estão as políticas públicas para essas pessoas? Precisamos saber também, né? Então, a população precisa fazer a análise, né, Valduga? A população precisa analisar e ver qual é o motivo de tudo isso. Por que o prefeito, na sua candidatura, ele sempre é muito amigo, é muito parceiro dos empresários, né, das empresas aqui de Chapecó? Aí por que a prefeitura agora quer vender terrenos que vão se tornar privados, então, ou seja, áreas que são nossas, áreas que se são do município, são nossas, não são do João Rodrigues, são da população, do povo, áreas que estão sendo vendidas para instituições, empresas privadas que vão ganhar muito dinheiro. Essa região do Seduc ali
Valduga, eu não sei, eu não sou corretora de imóveis, mas eu calculo assim, ó, um apartamento nessa região, uns 5 milhões. Um apartamento. Sim. Que Imagina essa localização aí, né? Como diz nessa... o Paulinho da Silva, eu vou renunciar ao meu mandato e vou virar corretor. Corretor imobiliário, né? Mas, enfim, né, me chamou a atenção, Amy, que um jornal aqui importante, jornal também de circulação, que ontem, né, levantou esses dados e Chapecó tem um déficit habitacional de 8.492 famílias que estão esperando por habitação. Dados do dia 22/7, olha só, né? No jornal de circulação aqui, né? E os dados atuais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social indicam que Chapecó tem 18.754 pessoas em situação de baixa renda. Então, onde estão as políticas públicas para essas pessoas? A prefeitura governa para os amigos, para os ricos do prefeito? Para quem governa? É essa a resposta que nós queremos saber. Por que não abrir esse debate com... Poxa vida, né? O prefeito de Chapecó chama o povo, olha, tem essa área, o que vocês acham de vender aqui para fazer 10 mil casas populares, por exemplo? Uma coisa, né, que vai beneficiar a coletividade, a população, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas sequer isso acontece. Nos projetos, com dificuldade, vem o anexo ou o memorial descritivo para informar bem certinho, né, as informações, quais os impactos que aquele projeto vai estar originando, né, em especial na área social, ambiental, mas não a gente precisa trazer quem foi o jornal que trouxe a notícia, é o Diário do Iguaçu. Aqui a gente traz as fontes, né? O Diário do Iguaçu, ele publicou ontem, se não me engano, ontem, com cerca de 275 mil habitantes, Chapecó enfrenta um déficit habitacional oficial, que é isso que eu comentei contigo antes. É muito maior do que isso. De 8.492 famílias, segundo a Diretoria da Habitação. Mas apenas 2.028 estão no cadastro atualizado, que limita o acesso a programas como Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura tem investido em novos loteamentos, como os projetos Rosana, da IFAP, e Uruguai São Lucas, além dos programas Lar do Celar, que oferece subsídio de até 6 mil para reformas de moradias em situação precária. A maioria... o que é 6 mil, gente? Hoje em dia, com o custo de tudo. A maioria das famílias fora da seleção é barrada por informações desatualizadas, mudança de interesse, telefone ou composição familiar. Enquanto isso, 12% das moradias em Chapecó apresentam irregularidades e o bairro EFAP concentra os maiores problemas de ocupação precária. Santa Catarina, como todo, tem um déficit de 190 mil moradias. A gente tem que trazer, né, Valduga, qual é o jornal, mas... Importante. É importante trazer, sim, mas é aquilo que eu costumo sempre fazer aquela crítica, né, às mídias. É muito importante trazer isso. A gente sabe que esse número é muito maior. 8 mil não é nada perto do que a gente vê, do que a gente vive no dia a dia, do que a gente vê no dia a dia, essas habitações precárias. Por exemplo, a imigrante, a estrangeira que eu fiz uma reportagem no ano passado, que pagava R$ 1.200 numa kitnet, que nem porta tinha, Valduga. Nem porta tinha essa kitnet que ela morava. Era um MDF que ela usava, pagava R$ 1.200 de aluguel de uma kitnet para ela e seus filhos, e seus 2 filhos morarem. Então, olha a situação. Essa pessoa não está incluída nesse número, nesses 8 mil. E por isso que a gente vê que esse número é muito maior. E é por isso que a gente tem que saber quando existe uma romantização daquela situação que está sendo trazida. É como sempre fazem com os estrangeiros aqui em Chapecó. Romantizam, como se o município fosse incrível, como se... eu vou mostrar... Eles mostram apenas histórias de estrangeiros que se deram bem, que estão bem hoje. Eles não vão lá mostrar uma situação dessa de uma família que mora numa kitnet com chão de brita. Eles não mostram isso. É isso que eu fico assim, indignada, porque é uma romantização feita. Eles maqueiam Chapecó, eles mostram só as coisas boas do município. Exato. E tem muita coisa ruim. Tem. Então, a gente cumpre, acho que com esse papel importante
esse meio de comunicação, como nós também, enquanto mandato de vereador, de estar fiscalizando, atento aonde que os recursos públicos estão sendo investidos, né? Agora, principalmente, fiscalizar, buscar esses órgãos para que a gente consiga barrar, né, esse balcão de negócio e que os recursos eles sejam bem aplicados no município. Chapecó já tem uma arrecadação de 2 bilhões de reais. E a gente tem que se preocupar na questão econômica, social, ambiental, como estava colocando aqui, nós aprovamos o requerimento de minha autoria pedindo a dados oficiais de órgãos, né, ambientais com relação à questão do ar que a gente respira aqui no nosso município. Sim. Isso é importante que os municípios também façam, né? Qual é a expectativa, né? Qual é a geração desses monóxidos de carbono, enfim, todos esses elementos que vão para o ar e a gente acaba, enfim, respirando e prejudicando a nossa saúde. Então, todos os impactos que acontecem a partir dessas políticas públicas, olha, por isso que eu falo que são graves, esses desmatamentos, esses, né, sem critérios, sem estudos, precisam ter estudos sérios que, enfim, tragam elementos para ver o que pode ser aplicado, quais as políticas públicas que vão ser aplicadas, mas fazem o inverso sempre. Isso acaba preocupando muito, né, a gente, enquanto vereador do nosso município, enquanto fiscalizador, e atento a todos os movimentos aonde que os recursos públicos estão sendo aplicados. Não pode empurrá-lo, porque o dinheiro é escasso, ele tem que ser bem aplicado, porque tem demandas, a exemplo aqui de Chapecó, em tantas áreas, como nós estávamos aqui falando, né? E que precisam, portanto, ser os recursos bem racionados e bem aplicados. Vereador, eu quero, inclusive, para a gente encerrar aqui, que, nossa, era 30 minutos, já usamos 1 hora e precisávamos de até demais. Eu quero parabenizar o trabalho teu, do Paulinho, da Deise, porque, como você trouxe mesmo antes, e eu confirmei, o portal da transparência de Chapecó é muito complicado, é bem difícil. Então, eu acompanho as sessões, né, o que eu consigo acompanhar das sessões aqui da Câmara de Chapecó, eu acompanho porque eu vejo que vocês trazem muitas vezes essa transparência. Então, a gente vê que é muito difícil, vocês 3 não conseguem aprovar nada, não conseguem quase aprovar um requerimento, mas é muito importante o trabalho de vocês para trazer essas informações para a população. Porque eu não ia nunca ficar sabendo de uma emenda parlamentar da Detone para a Igreja 3 Estrelas, se vocês não tivessem levantado isso, se você não tivesse ido lá investigar onde é essa instituição de caridade, onde fica. Então, o trabalho que vocês fazem, mesmo que... E eu peço para que vocês não desanimem e continuem, né, fazendo esse trabalho, porque eu sei que não é fácil ter os requerimentos sempre reprovados, né? Vocês são apenas 3, mas o trabalho de vocês é muito importante e ele gera resultados, por menores que sejam, ele gera resultados. Então, parabéns para vocês 3 ali pelo trabalho que vocês fazem, pela fiscalização que vocês estão fazendo, que é o dever da vereança, né? E continuem firmes aí, porque a gente sabe que não é fácil. Obrigado, Emi. Aproveitando essa oportunidade também, como a gente gostaria muito que o Poder Legislativo fosse independente do Poder Executivo, mas infelizmente isso não acontece. Tanto é que, por 3 anos consecutivos, eu apresentei um projeto de emenda à lei orgânica do município, que para poder dar admissibilidade tem que ter 1/3 de admissibilidade, 7 vereadores têm que assinar. Agora não estou conseguindo, mas, enfim, que o vereador eleito ele seja vereador e não vire secretário. Porque o que acontece? O vereador vem o suplente, daí acaba sendo lá, né, enfim, um coadjuvante do Poder Executivo. É assim, assado, e se ele não cumprir, né, com aquilo, ele acaba perdendo aquele espaço, veja só, né? E a questão do nepotismo, que é uma coisa que a gente precisa debater mais. Chapecó, nós temos escancaradamente muito nepotismo, a parenteia dentro da ferramenta pública, dos órgãos públicos, né? E olha, uma coisa está ligada à outra, né? Então, o vereador fica comprometido lá porque tem umas tetas dentro da prefeitura, certo? E depois tem que fazer lá, atender, né, ao que o prefeito manda,
e assim, infelizmente, é o que acontece. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Quero deixar meu fraterno abraço. Eu sei que nós estamos aqui nos comunicando com o estado de Santa Catarina e além fronteiras também, né? Por muitos lugares hoje, né? Enfim, ultrapassa as nossas fronteiras, os meios de comunicação, mas agradeço mesmo esse momento, muito importante trazer especificamente esse tema no dia de hoje, tu vê que deu mais de 1 hora, que trata sobre a desafetação e posterior leilão dos bens públicos, dos bens que são da coletividade, que é ela do João, da Maria, ela do bairro, enfim, de toda a população para a construção de políticas públicas que a gente tanto precisa, que é o caso da educação, é a saúde, é o transporte, enfim, tudo que demanda num município, né, que pensa o futuro, e Chapecó precisa planejar o futuro. Tem que já pensar 40, 50, tem que pensar lá na frente, e em especial aí a todas as políticas públicas do nosso município, como mobilidade urbana, educação. Quando eu levanto aqui, ó, há 25 anos não se constrói uma escola na região da IFAP. A região da IFAP tem 2.000 habitantes a mais que o município de Concórdia. É uma grande região. Olha só, é mais do que o município como de Concórdia. Então, o índice populacional é gigantesco e a gente tem que se preocupar também com aquele povo daquela região, como de todo o município, mas também, em especial, aquelas pessoas que moram lá no interior do nosso município, que muitas vezes estão na invisibilidade. Exatamente. Né? Não olha, né? Porque ela precisa de estrada, ela precisa de todas as políticas públicas também. E deixo aqui, portanto, meu fraterno abraço para vocês todos aí. Parabéns por esse programa que é a voz daqueles que não têm voz. É isso aí. Eu faço um desafio aqui, ó, a SBT, que fez uma reportagem esses dias muito bonita sobre os estrangeiros, o Diário do Iguaçu. Ele faz um desafio aqui a vocês. Vão lá nessas regiões ali que o Valduca trouxe para fazer as reportagens e fazer entrevista com os estrangeiros lá naquela região que moram lá, para ver se a vida deles está boa, né, Valduca? Essa semana eu tô meio revoltada, então eu tô indicando aí todo mundo. Valduca, muito obrigada mesmo pela tua presença aqui, por esclarecer tanta coisa e por estar fazendo esse trabalho incrível de esclarecimento, né, na Câmara de Vereadores e de tentar trazer um pouco de transparência, que, olha, é excelente esse trabalho que você faz, até para nós, né, para a gente como mídia, que a gente precisa trazer a informação. Muito eu me baseio no que vocês levantam ali na Câmara, porque, como tu falou, o portal da Transparência Chapecó é muito ruim, é muito difícil de você conseguir entender o que está sendo feito. Muito obrigada e ótima semana ali para ti. Obrigada para quem acompanhou a nossa entrevista até agora, mas a gente vai seguir com a programação. Fiquem com a gente.